Olá, pessoal do primeiro. Vamos dar uma reforçada no que nós vimos na aula online do dia 10 de novembro, tá ok? Zeros ou raízes da função quadrática. Vai funcionar assim. Eu vou te dar uma função como essa, função de x, f de x, significa que o meu cálculo depende de x, é x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí eu peço os valores das raízes ou zero da função, se houver. O que são raízes ou zero de uma função? São os valores que nós podemos jogar para o x, que vai zerar o y. Qual é o valor que eu jogo para o x que vai zerar a função? Lembrando que eu posso ter função de x ou posso escrever y, é a mesma coisa. Você pode escrever f de x ou y. Então, raiz ou zero da função é o valor que eu jogo para o x que vai zerar o meu cálculo, vai zerar a minha função. E no gráfico? No gráfico significa que você vai encontrar o ponto onde a parábola corta ou encosta no eixo x. Vamos ver isso? Então vamos para o cálculo. O que é raiz? É o valor do x que vai zerar a minha função. Como eu quero zerar a minha função, eu vou igualar a zero. X ao quadrado, copio, menos 4x mais 3. Eu igualo a zero. Sempre que eu quiser achar o valor da raiz ou zero de uma função. Primeiro passo que nós fizemos na aula no dia 10 de novembro. Nós vimos os valores de A, B e C. Quem é o coeficiente A? É quem acompanha o x ao quadrado. Se não há o valor multiplicando x ao quadrado, eu sei que é 1, pois 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Qual é o valor de B? O valor de B é quem acompanha x, nesse caso, menos 4. E o valor C vale 3, é o chamado termo independente. E aí, no semestre passado, o professor explicou para vocês como achar os valores de x' e x duas linhas, que são as raízes ou zero de uma função. Para isso, ele deu para vocês um valor chamado de delta. Delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Trabalhe com a fórmula de delta como se fosse uma receita de bolo. É só seguir. Veja, delta é b ao quadrado. Qual é o valor de b? Menos 4? Então escreva aí, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a é o valor que multiplica x, vale 1, vezes c, termo independente, 3. Lembre-se, por favor, o valor de A é sempre o valor que multiplica x ao quadrado, o valor de B é o valor que multiplica x, nesse caso, menos 4, e C é chamado de termo independente, é aquele termo que não tem x. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos mais, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 3, menos 12. Então, delta é 16 menos 12, dá 4. Sempre que o delta for um valor positivo, um valor maior que zero, nós vamos encontrar duas soluções, duas raízes ou zero da função. Vamos lá? Provavelmente você tenha estudado no semestre passado a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, é chamada a fórmula de Bhaskara. Também é só seguir como se fosse uma receita de bolo. Vamos ver?
X é igual a menos B. Qual é o valor de B? Vamos ver? O valor de B é menos 4. Devido ao menos da fórmula, se torna positivo, 4. Mais ou menos raiz de delta, siga a fórmula de Bhaskara. Será sempre assim. Raiz de delta, qual é o valor do delta? 4. Coloco o 4 dentro da raiz. Sobre 2 vezes A. O valor de A é o valor que multiplica x ao quadrado. É o valor 1. Então, nós temos x é igual a 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Por que você tem 2 sinaizinhos, um de mais e um de menos? É porque nós vamos encontrar 2 respostas diferentes. Um eu chamo de x' e o outro valor chamarei de x 2 linhas para diferenciar. X' é quando você soma. Sinalzinho positivo. 4 mais 2 dividido por 2 dá 6 dividido por 2, que é 3. X 2 linhas é quando você subtrai 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então a solução é 1 e 3. Por que você encontra 2 respostas diferentes? É porque, em primeiro lugar, o delta é um valor positivo. Sempre que o delta é um valor positivo, nós encontramos 2 soluções diferentes. Tudo bem, mas o que significa essas 2 soluções 3 e 1? São raízes, ou se você preferir, zeros da função quadrática. Sabe o que significa? Significa no seu cálculo que se você substituir o x por 1 ou por 3, a sua função vai zerar. São os valores que eu jogo para o x que vão zerar o meu cálculo. Vamos tirar uma prova? Não há necessidade, mas eu vou fazer um rascunho aqui só para tirar uma prova. X ao quadrado. O valor de x que eu encontrei, o primeiro foi 3, então será 3 ao quadrado. Menos 4 vezes x. Veja que o valor de x encontrado foi 3. Mais 3. X ao quadrado, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes x, menos 4 vezes 3, dá menos 12. Mais 3, copia. Será que vai zerar mesmo? Vamos conferir? Se você somar 9 mais 3, dará 12. 12 menos 12 dá 0. Entendi. Então, a solução 3, raiz da função, ou zero da função, é o valor que eu jogo para o x que consegue zerar o meu cálculo. Qual é o outro valor que eu achei para o x? Foi 1. Aí eu venho aqui no meu rascunho e vou tirar uma prova. Você não precisa fazer isso, tirar a prova, tá? X ao quadrado, 1 ao quadrado. Foi o outro valor de x que eu achei. Menos 4 vezes x, menos 4 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, menos 4 vezes 1, 4. Então, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 3. Olha, se eu somar 1 mais 3, dá 4. 4 menos 4 dá 0. Beleza. Já entendi. Então, raiz são os valores que eu jogo para o x que vão zerar a minha função. E no gráfico? Sabe o que significa no gráfico as raízes? Eu vou improvisar aqui um gráfico, fazer de uma forma rápida. Eixo x e o eixo y se chama plano cartesiano, como vocês já sabem. Veja que o valor de A é um valor positivo.
Se o valor de A, o coeficiente A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. A abertura da parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, é voltada para cima. Caso o valor de A seja negativo, quem acompanha o x ao quadrado negativo, a parábola seria voltada para baixo. Outro detalhe, os valores das raízes que eu achei foram 1 e 3. Significa no gráfico que a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, vai cortar o eixo x exatamente no 1, exatamente no 3. Sabe por quê? Porque se eu substituir o x por 3, nós vimos que o y, a nossa função f de x, dará 0. Se eu substituir também por 1, a nossa função, o y ou função de x, também dará 0. X e y. X vale 3 e o y vale 0. O 0 eu não marco apenas o 3 em cima do eixo x. X vale 1, o y vale 0. O 0 eu não marco, então eu marco apenas o x valendo 1. Então, sempre as raízes, eu tenho duas raízes, dois valores que eu jogo para o x, que zera o y. Por isso que a gente continua na altura do y, 0. Tudo bem? Sempre que o delta for um valor maior que 0, positivo, você vai encontrar duas raízes ou 0 da função. Obrigado. Vamos para o próximo. Um outro exemplo que eu fiz na aula do dia 10 de novembro foi: vamos determinar os zeros da função x ao quadrado menos 4x mais 4. E onde o ponto vai interceptar o eixo x. Toda vez que o exercício falar em zero ou raízes da função, para você achar, vai ser o valor do x, que vai zerar o y ou a função de x. Lembre-se que eu posso dizer função de x ou y. Vimos isso em aulas passadas. É a mesma coisa. Então, já que você quer achar raiz ou zero da função, você vai igualar a sua função a zero. É sempre assim que você começa. X ao quadrado, copie. Menos 4x, copie. E mais 4, copie. E iguale a zero. De novo, aquela historinha. O valor de A, B e C. Quem é A é o valor que multiplica x ao quadrado. De novo, eu não tenho esse valor aqui, então ele vale 1. O valor de B é quem multiplica x, não é 4, é menos 4. E o valor de C, termo independente de x, é 4 positivo. Já sei, o próximo passo é jogar o delta, não é? Isso mesmo. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado. Veja que o valor de b é menos 4. Então, eu vou fazer menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é o valor 1, vezes c, que é o valor 4. Então, delta é menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos mais, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. O delta dá 16 menos 16, que é 0. Sempre que o delta for igual a 0, significa que você vai encontrar duas raízes reais iguais, ou dois zeros iguais. Sabe o que isso significa na prática? É sempre que o delta for igual a 0, eu vou achar só uma solução para x. Só vai existir um único valor real de x, um único número real para x que vai conseguir zerar a função, e não 2.
como o anterior. De novo, a mesma história. Joga a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b. Veja que o valor de b é menos 4. Devido ao menos da fórmula, dará mais 4. Mais ou menos, raiz de delta. O delta deu 0, então é raiz de 0. Sobre 2 vezes a, veja que o valor de a é 1. Só substituição pura. Então, teremos 4, mais ou menos, a raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, x é igual, veja, somar com 0 ou subtrair com 0 não faz diferença nenhuma. Basta você escrever, então, o 4 dividido por 2, que é igual a 2. Uma única solução. Significa que se você quiser tirar a prova, você vai substituir o x por 2 e a sua função vai zerar. Vamos conferir? Não precisa tirar a prova. Vamos lá. Eu achei o x valendo 2, então faça x ao quadrado. É 2 ao quadrado. Menos 4 vezes x é menos 4 vezes 2, que é o valor encontrado, mais 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 4 vezes 2, menos 8, mais 4. Veja que se eu somar 4 mais 4 dá 8, e 8 menos 8 dá 0, beleza. Tirei a prova, acertei o exercício. Agora, o que isso significa na representação gráfica? Eu vou fazer o plano cartesiano rapidinho. Eixo X, eixo Y. Veja que o valor de A é 1, sendo positivo, a parábola terá concavidade voltada para cima. Como eu achei um único valor para o x, significa que a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, vai apenas encostar no eixo x. Ela não vai cortar, porque para cortar eu teria que ter achado duas soluções para o x, duas raízes reais. Tudo bem? Parábola voltada para cima, porque o coeficiente a é positivo. E a parábola vai apenas encostar no eixo x, porque eu achei um único valor para o x. Quando isso acontece? Sempre que o delta é igual a 0. Tudo bem? Obrigado.